Então, a importância da filiação é, primeiro, fortalecer esse ecossistema, né? A filiação, né, como eu estava falando, né, a importância do engajamento, seja de fornecedores, seja das empresas, né, das universidades corporativas, é fundamental, né? A gente precisa fortalecer esse movimento no Brasil. E não é só por questões, né, da gente pensar só sobre a empresa em si, mas sobre a importância que tem para todas as empresas, numa relação de interdependência, a ação de cada uma e a integração dessas ações, porque uma das questões que a gente tem falado muito é sobre o envelhecimento da população e a diminuição da taxa de natalidade. Quer dizer, está nascendo cada vez menos crianças e o país está envelhecendo. Então a gente sabe e já está enfrentando um apagão de mão de obra no Brasil, que não é só no Brasil, é no mundo. Então a gente já acompanha a canibalização de uma empresa, né? Uma empresa canibalizando o trabalhador de outra empresa porque não tem gente suficiente, gente qualificada. Então, falar sobre isso e trazer essa consciência para as empresas, né, e para a sociedade, que é preciso desenvolver e capacitar pessoas para os postos de trabalho, que é importante essa experiência, né, também, porque hoje se fala de uma geração nem, que é nem estuda, nem trabalha. E como é que você traz o jovem para dentro das empresas? E quando nós não tivermos mais jovens suficientes para as empresas e que nós tivermos e cada vez mais um número crescente de idosos, jovens de cabelo branco, e que a gente vai olhar no momento um cenário que a gente vai se ver assim, numa dificuldade muito grande, porque as empresas, por exemplo, supermercado, ela já sente falta de profissionais para as padarias, para as peixarias, para os seus açougues, mas ao mesmo tempo que falta mão de obra qualificada para isso, falta mão de obra também para determinados setores. Então, por exemplo, para a ferrovia precisa de profissionais e profissionais preparados para lidar. E o Brasil tem um potencial enorme para a área ferroviária. E quem vai, né, tocar isso? Então a gente tem que olhar cada segmento, cada área e trabalhar isso. Todo o esforço que a gente faça é pouco para a necessidade de crescimento do país, para as demandas da nação, né? Então, eu entendo a importância da coalizão. Então, seja universidades, né, também a gente receber instituições de ensino, receber centros de pesquisa, receber, né, as empresas e os fornecedores de solução. E a gente fazer um pacto pela educação e pelo trabalho e trazer para as organizações não só uma mão de obra qualificada ou a ser qualificada, mas também dar dignidade a essas pessoas, esses profissionais que a gente tem que pensar, né, na como é que eu vou dizer, no alimento, na comida, né? E a gente pensar o quanto é importante e o quanto isso representa em termos de dignidade para o ser humano. Então, quando eu olho para uma universidade corporativa, eu olho toda a extensão desse trabalho que é realizado. Então, a gente procura entender cada vez mais
a importância que a aprendizagem tem para todo mundo, né? E a filiação fortalece esse trabalho. A gente tem um projeto chamado Meninas, Mulheres e as Tecnologias, em que a gente quer muito capacitar mulheres e meninas em situação de vulnerabilidade para que elas aprendam a usar a tecnologia no cotidiano delas e que elas possam utilizar isso no mundo do trabalho e que elas possam ser absorvidas pelo mercado de trabalho, que elas conheçam, por exemplo, profissionais de RH, que elas aprendam, né, sobre o que é esse mundo do trabalho e se interessem por ocupar esses postos de trabalho, né? Atualmente, a gente sabe que a gente tem uma geração aí de nativos digitais que não só eles já nasceram com a tecnologia acessível para eles, mas hoje essa é uma geração que ela olha o propósito da empresa, ela se engaja ou não com aquele propósito, e se eles não se engajarem, eles não ficam nas organizações. Então, são profissionais que estão olhando a questão da sustentabilidade, estão olhando o aspecto ético das organizações, se aquela organização tem a ver com o propósito dele de vida. E isso tem influenciado essa nova geração que está aí. Então, a empresa ela também tem que ser atraente ao ponto daquele jovem se identificar e querer permanecer dentro daquela organização. Então, a associação é isso, é a gente falar de filiação, é de entrar nessa rede, nessa coalizão, nesse esforço coletivo para pensar a educação dentro das organizações, mas também estendendo essa educação para a sociedade.